Boa noite, pessoal. Essa é a segunda videoaula da nossa série de videoaulas para montando um projeto orientado a objetos, utilizando Java, projeto desktop, utilizando Swing também, né? Nessa videoaula a gente vai ver a parte dos DAOs, que são a parte de acesso aos dados, ok? Então vamos lá, continuando no nosso projeto, tenho aqui o meu pacote onde vai ficar minhas DAOs. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é criar uma DAO genérica. Vou chamar ela aqui de Abstract DAO. Ela vai fazer todas as operações que são genéricas para as outras demais DAOs. Ok, criei então minha DAO aqui. Deixa aqui o comentário. Tá aí. Como ela vai ser uma DAO genérica, eu vou utilizar um conceito chamado de generics, que é eu estar passando tipos por parâmetro. Então, por exemplo, essa DAO aqui vai poder gravar cliente, produto, usuário, ou seja, qualquer um dessas classes, objetos dessas classes. Como essa DAO aqui é genérica, ela vai ter que salvar qualquer um deles. Então, o T vai representar em determinado momento qual é o objeto que vai estar sendo gravado. Mais adiante, quando a gente desenvolver as outras DAOs, volto nesse conceito de generics. Ok? Então, aqui dentro dessa DAO genérica, nós vamos criar um método public void gravar. E ele vai gravar um objeto do tipo T. Vai vir por parâmetro. Então vai vir um T por parâmetro, um objeto do tipo T por parâmetro, certo? Vai vir um objeto do tipo T por parâmetro, vai gravar na variável obj e nós vamos fazer então a gravação. Então agora, pessoal, nós temos que criar a conexão com o banco. Muito simples de criar essa conexão. Então aqui a gente vai utilizar uma variável do tipo Entity Manager, colocar ela protegida, que eu consigo ver ela nos demais classes que vão herdar de Abstract DAO. A Abstract DAO vai ser uma classe abstrata. Entity Manager do pacote JavaX Persistent Entity Manager. E uma annotation aqui, Persistent Context, também do JavaX Persistence. E aqui eu estou dizendo qual que é a unit name, ou seja, nessa unit name é onde que vai ficar as configurações de acesso ao banco de dados. Então aqui aqui nós vamos ter que informar o nome da conexão do persistence context que tem as informações para conectar com o banco. Esse nome vocês vão pegar aqui no metainf persistence XML, certo? E aqui tem o nome da unidade de persistência, projeto vendas PU, certo? Eu posso vir no XML aqui, ó, e observar todas as configurações de conexão com o banco, quais são as classes que são possíveis de ser persistidas. Se vocês criar uma nova tabela no banco, cria uma nova classe, tem que fazer a anotação aqui, dizendo que ela pode ser persistida, se trocar o usuário, senha, tá? Trocam só nesse arquivo de configuração aqui. Então aqui a gente informa qual que é o nome da unidade de persistência, certo? Agora aqui a gente vai fazer então a gravação dele, utilizando o em. Então em.persistence, e eu digo que eu vou persistir o obj, que é o que veio por parâmetro. Só que esse nosso método gravar, ele é um método genérico, tanto para gravar um novo como para atualizar. Então, quando eu for atualizar, eu tenho um outro método aqui que é o merge, certo? E quando eu vou persistir um novo, eu utilizo o método persistence, entendido? Então, o merge para atualizar e o persistence para gravar um novo. Então, aqui eu preciso identificar como que eu vou saber se ele é um objeto novo
ou é a atualização de um outro objeto. Uma regra que a gente pode criar para fazer isso, fazer essa verificação, é assim, ó, por exemplo, cliente, se o ID dele é nulo, o ID cliente é nulo, então eu vou persistir. Caso não for nulo, então eu vou atualizar. Da mesma forma para o produto. Se o ID produto for nulo, eu gravo um novo, certo? Faço um insert. Se ele não for nulo, eu vou fazer uma atualização, certo? Mas aqui eu estou tratando de forma genérica. Como que eu vou saber se o ID é nulo? Se no cliente é ID cliente e no produto é ID produto, certo? Então, para resolver esse tipo de problema, o que a gente faz? Aqui nos modelos eu vou criar um modelo genérico, que todas as classes que vão ser persistidas vão ter que herdar dessa minha, no caso, uma interface, né? Então eu venho aqui e crio uma interface Java, ok? Essa interface vai se chamar eEntity. I de interface e entity, que isso daqui vão ser entidades, certo? Dentro dessa interface, eu vou fazer uma assinatura de um método. O que é uma assinatura? Eu vou assinar o método da interface, todas as classes que implementar essa interface vai ter que obrigatoriamente codificar aquele método, correto? Então, eu vou dizer aqui que eu vou codificar um public boolean chamado de isNew. É novo, né? Só vou fazer essa assinatura pedindo se o objeto é novo. Então, isNew, se retornar true, ele é novo. Então, se ele retornar true, ele é novo, então eu faço um insert. Se ele retornar falso, ele já tem no banco, então eu somente vou fazer a atualização. O que eu tenho que fazer agora? Todas as classes entidades têm que implementar essa minha interface. Então, por exemplo, eu venho aqui no cliente, aqui ele já está implementando serializable. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que o eEntity ele é serializable e todas as minhas classes implementando de eEntity também vão ser serializable. Então eu venho aqui e digo que extends serializable. Ok? Estou dizendo que eEntity é serializável. Ok? Agora somente venho aqui na minha classe cliente e tiro o serializable e coloco o eEntity. Daí você vai me dizer, tá, mas agora deixou de ser serializable? Não, não deixou de ser serializable pelo fato que eEntity estende de serializable e, consequentemente, cliente também é serializable. Ok? Agora está dando um erro aqui. Qual o erro? Está dizendo que a minha classe cliente, ela não tá escrita o método isNew, certo? Não foi codificado o método isNew abstrato lá da minha interface. Então eu posso clicar aqui e mandar gerar esse meu método isNew. Então ele vai gerar lá no final. Então depois que ele gerar, vocês podem também, se não quiser gerar, podem codificar na mão. E aqui vocês vão implementar a lógica, dizendo quando que o cliente é novo. Vou fazer então aqui, ó, e retornar um valor booleano. Vou dizer assim, ó, return quando que ele é novo? Quando o ID cliente for igual a null. Então, ó, return ID cliente igual a null, se retornar true, o cliente é novo. Se ele retornar falso, quer dizer que já tem um ID, então ele já não é um cliente novo, é um cliente que já existe. Ok? Então eu gerei minha regrinha aqui. Mesma forma para o produto. Eu vou dizer que ele implementa eEntity. Implementando eEntity, tenho que gerar meu método abstrato isNew. Gerando o método isNew, desço lá embaixo e troco a implementação dele. Quando que o produto isNew? Quando o ID produto for igual a null. Ok? Faço isso para todas as minhas entidades. Para o produto já foi usuário e entity. Venho aqui, implemento, desce lá embaixo, return ID usuário igual a null. Venda, mesma forma, eEntity,
implemento o método. Então tá aí o isNew. Venda produto. Mesma coisa. Entity. Gera o método. Notifiquei o método. Ok. Agora todas as minhas classes, entidades, ela implementa, todas as minhas classes entidades implementam Entity. Correto? Agora eu posso vir aqui e dizer if obj ponto. Tá, mas daí você vai falar, tá, mas cadê meu isNew? Outro porém. Eu vou dizer aqui o que meu T não aceita qualquer coisa. Meu T só aceita objetos que estenderem DI entity. Ok? Então, só pode passar, gravar, ser persistido objetos que estendam ou que implementam entity. Agora sim, eu posso vir aqui e tenho o meu método isNew disponível para mim fazer a utilização. Então, se o objeto isNew, faz a persistência. Se não, em.merge do objeto. Aí, ó, tá pronto. Né? Agora eu vou fazer também um método public void apagar. Quando eu vou apagar, eu posso apagar de duas formas. Eu posso apagar um objeto. Então, quando eu vou apagar, eu posso apagar. Passo um objeto por parâmetro, um T no caso, obj, e vou mandar ele apagar. em.remove. Aqui só tem um segredinho, então, quando vocês vão remover, primeiro você tem que fazer a busca, só para o framework entender qual exatamente que é para ele apagar. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um merge no T, em.merge, no obj, no caso, né? E após eu já vou remover, que o apagar também já está funcionando. Certo? Posso ter a ocasião, por exemplo, eu tenho um código e quero que eu me retorne o objeto daquele código. Então, vou fazer um método aqui, ó, public, aqui nesse caso ele vai retornar um objeto, certo? Vai retornar um objeto que eu, trago o objeto cliente do código tal, trago o objeto produto com o código tal. Então, nesse caso aqui, como eu estou trabalhando de forma genérica, vai retornar o T. Então, retorna o T. Get by id. Vai esperar por parâmetro int id, que é o código que vai vir por parâmetro. Agora aqui eu vou fazer a minha busca para ele retornar, para eu buscar através desse código o objeto referente a esse código. Só que tem um porém, qual objeto que eu vou buscar? Um cliente? Um produto? Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar qual que é o tipo do T. Porque aqui na hora de eu fazer a busca, eu vou fazer em.find e o find espera por parâmetro a classe do objeto que quer buscar e a primary key, o objeto da chave primária. A chave primária a gente tem, que é o ID. E a classe, qual é a classe? Tem que informar aqui, eu poderia fazer aqui, ó, cliente.class. Certo? Mas não é um cliente.